Exemplo número 3 do capítulo 2. Aceleração e derivada da velocidade no tempo. A posição de uma partícula no eixo x de uma figura é dada por x igual a 4 menos 27t mais t ao cubo, com x em metros e t em segundos. A questão, portanto, nos pede para encontrar como a posição varia com o tempo t, a partícula está em movimento. Determine a função velocidade v de t e a função aceleração a de t da partícula. E na letra B, existe algum instante para o qual a velocidade é igual a zero? E a letra C, descreva o movimento da partícula para t maior ou igual a zero. A figura dá um eixo de referência, e esse eixo tem a origem, o eixo x, o seu sentido positivo e o seu sentido negativo. Portanto, a partícula se desloca ao longo desse eixo. Na letra A, nós precisamos, portanto, encontrar a função velocidade e a função aceleração dessa partícula. Nós temos, portanto, que a velocidade ela é dada como uma função do tempo, a derivada da função posição, que é uma função do tempo, em relação a t. Aplicando a derivada na função da posição, nós encontramos, derivando o polinômio, derivando termo a termo, derivada de 4 é igual a zero, menos derivada de 27t, o grau é 1, desce 1, fica menos 27t elevado a zero, portanto 1, mais t ao cubo, a derivada de t ao cubo vai dar 3t ao quadrado, que nos leva a encontrar que a função velocidade do tempo é igual a menos 27 mais 3t ao quadrado. E a aceleração, que também é uma função do tempo, ela é a derivada da função velocidade no tempo. Menos 27 é uma constante, a derivada dela vai dar zero, mais 3t ao quadrado, o grau 2 desce multiplicando 3, vai dar 2 vezes 3, t elevado ao grau 1. Não precisa a gente pôr aqui, portanto, a aceleração no tempo vai ser dada por 6t. A posição é uma função de terceiro grau, a velocidade é uma função de segundo grau, a aceleração é uma função de primeiro grau. Na letra B, ela pergunta para a gente se existe algum instante para o qual a velocidade é igual a zero. Então, existe algum valor de tempo para o qual a velocidade é igual a zero? Essa é uma pergunta muito simples da gente responder. Basta a gente fazer a velocidade igual a zero na função da velocidade e nós vamos descobrir para qual tempo isso ocorre. Então, para v igual a zero, nós teremos 0 igual a menos 27 mais 3t ao quadrado. Função de segundo grau incompleta, não tem necessidade de calcular por delta e bhaskara, porque aqui nós encontraremos as duas raízes diretamente. 3t ao quadrado é igual a 27, t ao quadrado é igual a 9, o que nos leva a encontrar dois valores possíveis para o tempo. Nós vamos encontrar um t1 igual a raiz quadrada de 9, um valor positivo, que seria de 3 segundos ou mais 3 segundos, e um tempo 2 igual a raiz negativa, menos 3 segundos. Aqui cabe a gente analisar que esse intervalo de tempo negativo não tem utilidade. Por que não tem utilidade? Porque o tempo é sempre analisado como tempo de cronômetro, sempre começando do zero e progressivo. Esse tempo negativo poderia significar para a gente algo que aconteceu antes do movimento ser analisado, portanto nós podemos desprezar esse valor. Não tem a necessidade de colocar esse mais para o tempo positivo, mas deixa aí apenas como uma
ênfase. E na letra C, a questão nos pede para descrever o movimento da partícula para um tempo maior ou igual a zero. Essa é a parte mais importante da questão. Descrever o movimento dessa partícula seria a gente dizer tudo o que acontece com ela do tempo zero para frente. Ah, mas como que eu vou falar até um tempo infinito? Não, isso não tem necessidade. Vai chegar um momento onde a gente não precisa falar, que a gente já sabe o que vai acontecer futuramente. A gente tem que procurar os pontos críticos. O que são os pontos críticos? Seriam os momentos onde velocidade é igual a zero, principalmente, onde a aceleração é igual a zero e onde a posição é igual a zero. Eu não diria que a aceleração é igual a zero e a posição é igual a zero são necessariamente pontos críticos de um movimento, mas a velocidade é igual a zero, sim, porque corresponde ao momento onde a partícula ela para momentaneamente. E quando ela para momentaneamente, ela pode sofrer uma inversão de movimento, que é justamente o que vai acontecer nesse problema aqui. Portanto, a gente vai analisar onde estava essa partícula, como que ela estava no tempo zero, o que ocorre entre 0 e 3 segundos, já que no tempo 3 segundos ela vai parar. Então, teremos tempo zero, entre 0 e 3 segundos, o que ocorre em 3 segundos e o que ocorre após os 3 segundos. Começando aqui, para t igual a zero. Para o tempo igual a zero, nós vamos encontrar que a posição dessa partícula, bom, zero aqui, zero esse termo, sobrou x igual a 4. Essa partícula está na posição x igual a 4 metros. A velocidade dessa partícula no tempo zero vai zerar esse termo, a gente vai encontrar uma velocidade de menos 27. Então, essa partícula possui uma velocidade inicial, podemos chamar isso de posição inicial, já que estamos calculando um tempo inicial, velocidade inicial de menos 27 metros. O sinal negativo aqui deve ser observado que se essa função está com base nesse eixo, a orientação desse eixo, uma velocidade negativa significa que essa partícula se desloca no sentido negativo do eixo. Ela se encontra na posição 4 metros, mas ela já está se deslocando para lá. E a aceleração dessa partícula, bom, aqui zero o tempo, a aceleração vai ser igual a zero. Então temos a aceleração inicial igual a zero. Então podemos dizer que neste momento a partícula se encontra na posição x0 igual a 4 metros com velocidade v0 igual a menos 27 metros por segundo e aceleração nula. Para um tempo maior do que 0 e menor do que 3 segundos, o que vai acontecer com essa partícula? Essa partícula ela vai se deslocar no sentido negativo, e enquanto ela se desloca no sentido negativo, o que vai acontecer com essa velocidade? Em módulo, essa velocidade vai diminuindo. Por que eu posso afirmar que em módulo ela vai diminuindo? Ela começa com a velocidade de menos 27 metros por segundo, e quando ela chega no tempo de 3 segundos, ela para. Portanto, em módulo, a sua velocidade vai diminuir. Mas eu não sei em que posição ela para. Isso eu vou discutir quando nós falarmos do tempo 3 segundos. Então, nesse momento aqui, nós podemos dizer que a partícula se desloca no sentido negativo do eixo, sua velocidade em módulo diminui e a aceleração aumenta. Afinal de contas, a aceleração é uma função de primeiro grau e à medida que o tempo passa, essa aceleração aumenta. Precisamos ver o que ocorre no tempo igual a 3 segundos.
A gente já sabe que no tempo 3 segundos essa partícula vai estar parada. A aceleração vai dar igual a 18 metros por segundo ao quadrado, mas nós precisamos encontrar também a posição dessa partícula. Então, nesse instante, a partícula se encontra na posição x igual a menos 50 metros. A sua velocidade é igual a zero, já que nós sabemos que ela está parada nesse momento. E a sua aceleração vale 18 metros por segundo ao quadrado. Então, nós dizemos que, nesse instante, a partícula ela para momentaneamente na posição x igual a menos 50 metros, com a aceleração a igual a 18 metros por segundo ao quadrado. Quando essa partícula ela para momentaneamente, a partir desses 3 segundos, ela vai sofrer uma inversão no seu movimento. Então, podemos dizer que nesse momento ela para e inverte o seu movimento. Então, aqui ocorre uma inversão no movimento. E a partir de 3 segundos, aí nós só podemos falar o que vai acontecer com essa partícula. Essa partícula ela vai começar a se deslocar no sentido positivo do eixo. A sua velocidade ela vai aumentar em módulo e a aceleração continua aumentando também. Afinal de contas, ela é uma função de primeiro grau. Então, nesse ponto, a gente pode dizer que a partícula passa a se deslocar no sentido positivo do eixo. Sua velocidade aumenta e a sua aceleração também aumenta. E essa partícula vai parar novamente em algum momento? Não, ela só parava em 2 momentos, um que era antes de nós analisarmos o problema, ou seja, antes dos 0 segundos, e o único momento onde ela para depois dos 0 segundos é justamente nesses 3 segundos.